Irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 1, verso 23. Amém? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma caminhada de Gênesis a Apocalipse, para nos ajudar a entender o desejo do coração de Deus em ser presente na vida do seu povo, porque Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Irmãos, às vezes nós vivemos como se a gente fosse criado para tantas coisas, e nos ocupamos com tantas coisas, mas algo que nós precisamos entender é que o relacionamento com Deus não é algo que é adicionado à existência humana. Eu faço isso, eu faço aquilo e eu me relaciono com Deus. Não. Deus criou os seres humanos de tal maneira que a sua própria existência se destina a ser o seu relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Viver e não se relacionar com Deus leva a uma vida que as pessoas podem fazer tudo, elas podem ter tudo nessa terra, mas não alcançaram o propósito. E isso pode acontecer com quem frequenta a igreja. Isso não é só um atributo, uma questão, algo que os ímpios podem viver. As pessoas que estão dentro da igreja podem vivenciar isso. Você pode ser um membro ativo de uma igreja e mesmo assim ter muito pouco de relacionamento cotidiano com Deus na sua vida. Muito pouco de relacionamento real. E isso, irmãos, é uma verdade que todos nós deveríamos temer. E aí vamos então caminhar de Gênesis a Apocalipse, rapidamente. A Bíblia, ela é um livro de histórias. E eu, como casada com um bom mineiro, a primeira coisa que eu pensei do irmão Josimar, eu falei, esse aí é mineiro. É só mineiro que conta a história assim. Mas a Bíblia, ela é um livro de histórias. Ela é um livro que começa com a criação em Gênesis. A criação dos céus e da terra e do ser humano. E ela termina em Apocalipse com a nova criação. E com novos céus e com nova terra. E essa mera observação de como a Bíblia começa e como a Bíblia termina, ela deve falar conosco sobre o propósito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia começa no que diz respeito ao relacionamento de Deus com os homens, com Deus se relacionando com os homens em um jardim. E ela termina novamente em Deus se relacionando com os homens em um jardim. Irmão, jardim não é canteiro de obras. Jardim é um lugar de deleite. Sim ou não? Às vezes, quando a gente vai numa cidade e tem jardins bonitos, como Rio de Janeiro, tem o Jardim Botânico, a gente vai ali para a gente se deleitar. Nós precisamos entender isso do ponto de vista de Deus. E observem que coisa interessante. Enquanto Deus estava criando todas as coisas, como é registrado ali no capítulo 1, o que está escrito? Deus disse, Deus falou e tudo se fez. Mas aí no versículo 2 de Gênesis, que detalha a criação do homem e da mulher, a Bíblia registra a ação de Deus com envolvimento pessoal. Olha que lindo. A Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra. Depois a Bíblia diz que Deus sopra o fôlego da vida nas narinas do homem. Tudo isso é envolvimento pessoal. Deus vem e planta um jardim. Deus pega o homem e coloca o homem no jardim. Depois Deus traz os animais para o homem colocar o nome.
Aí depois Deus pega a costela de Adão e cria a mulher. E Deus traz a mulher para o homem. O que isso nos mostra, irmãos? Mostra que Deus estava presente na criação do homem, envolvido pessoalmente. Por quê? Porque Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. E mais tarde, irmãos, no registro de Gênesis 3:8, o que deixa claro ali? Que Deus vinha, ele veio como ele vinha todos os dias, na viração do dia, para estar com eles. Irmãos, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, Ele deseja e estava ali fazendo o quê? Caminhando com as suas criaturas. Desde a criação, Deus deixou isso claro, que Ele quer estar no nosso meio. Ele estava ali, Ele saía todos os dias e vinha se relacionar com os homens, com o homem e a mulher. Ele conversava com o homem. Esse é o coração de Deus para com o ser humano. Irmãos, e isso não pode ser visto por nós como uma coisa qualquer. Os primeiros capítulos de Gênesis, eles mostram muito claramente que Deus deseja se relacionar com seu povo. E numa dessas vindas, ali como é registrado no capítulo 3, o que Deus percebeu? Que o homem estava escondendo dele. Por quê, irmãos? Por causa do pecado. E o que o pecado fez? Interrompeu o relacionamento do homem com Deus. Então, qual foi a grande perda com a queda no Éden? O acesso direto à presença de Deus. Porque Deus falou que se o homem desobedecesse, se o homem comesse daquele fruto, ele ia morrer. Ele morreu fisicamente? Não. Ele morreu aonde? No seu espírito. O que quer dizer essa morte? Ele ficou separado de Deus. Essa foi a grande perda da queda, irmãos. O acesso direto à presença de Deus. E toda essa caminhada que nós estamos fazendo é do ponto de vista do versículo dessa manhã. O nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, mas mesmo assim, mesmo que isso tenha acontecido, Deus não desistiu de se relacionar com os homens. E Ele caminhou por toda a história para restaurar o relacionamento dele com os homens. Lá na frente, quando Ele já tinha criado um povo para si, esse povo se tornou escravo no Egito, Ele libertou o povo do Egito, que é uma figura do mundo. O Egito é uma figura do mundo. Quando Deus libertou o seu povo do mundo, o que Ele fez? Ele comandou eles a construir um tabernáculo. O tabernáculo, com as suas 3 partes, irmãos, ele simplesmente constitui um lugar para Deus habitar na terra com os homens. Deus deixou claro que Ele não queria ser Deus lá no céu. Ele queria ser Deus habitando aqui com os homens. Vejam em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Deus diz a Moisés: peça às pessoas que façam um santuário para mim, e eu habitarei entre eles. Irmãos, o santuário não foi construído e não foi direcionado por Deus para ser construído para os homens praticarem uma religião. Amém? Ele foi construído para quê? Para ser um lugar da habitação de Deus. Por quê? Porque Ele queria estar entre nós. Ele queria se relacionar conosco. E Deus continua manifestando esse desejo em todo o Pentateuco. Levítico 26, 11 e 12 diz: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e vocês serão o meu povo. E assim, irmãos, Deus vai construindo toda essa caminhada de mostrar o desejo da presença dele ser real em nossas vidas por todo o Antigo Testamento. Até que nós chegamos no clímax dessa manifestação do desejo de Deus, que é quando Jesus se torna Deus conosco. Em Deus,
Emanuel. Irmãos, não é mais uma presença espiritual somente de Deus, mas é uma manifestação de uma presença física. Jesus veio ao mundo para manifestar a presença relacional de Deus conosco. A morte de Jesus, a ressurreição dele, tem o objetivo de quê, irmãos? De religar o homem com Deus, de tornar livre o acesso nosso à presença de Deus e estar se relacionando conosco por toda a eternidade. Mas, irmãos, olhem como Deus registra isso e esse desejo dele de forma clara. Quando Jesus vai subir para os céus e dá a grande comissão para os seus discípulos, ele termina dizendo o quê? Mateus 28, estarei com vocês até o fim dos tempos. Por quê? Porque ele quer estar conosco, ele quer participar, ele quer ser Deus presente, ele é um Deus relacional. E aí, irmãos, depois que Jesus fez tudo isso, Jesus veio, Jesus viveu como homem, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele pagou o preço da justiça de Deus pelo pecado, ele abriu um caminho para nós, de novo para Deus, mas ele não ficou só nisso. Será que ele não poderia ter dito, gente, é o seguinte, a justiça está paga, foi feita, o preço foi pago, vocês não são mais prisioneiros de uma natureza pecaminosa, eu deixei os meus mandamentos, até inspirei alguns aí que eles vão escrever tudo isso que eu falei, eles vão deixar tudo escrito, então eu estou voltando para Deus, vocês obedeçam, e a gente se vê lá no céu. Foi isso que ele fez? Não. Irmãos, ele enviou o seu Espírito para habitar dentro de nós. Irmãos, por quê? Porque ele quer estar presente. Nós precisamos entender que nós, por causa da obra de Cristo, nós temos a possibilidade de um relacionamento muito mais íntimo do que qualquer um dos discípulos que andaram com ele. Porque o máximo da proximidade que os discípulos tiveram com Jesus foi de estar junto dele, de estar com ele. Se fosse muito íntimo como João, iria reclinar a cabeça no peito dele. Mas nós, irmãos, nós temos essa possibilidade de ter Deus conosco e ter ele aqui habitando dentro de nós. E a Bíblia vai seguindo, mostrando como deve ser esse relacionamento, até que chega em Apocalipse, quando Apocalipse diz que nós veremos a sua face e nós estaremos sempre diante dele. Irmãos, por que eu estou fazendo essa caminhada de Gênesis a Apocalipse rapidamente com vocês? Com dois objetivos. Primeiro, para mostrar conosco que a Bíblia deixa claro que da parte de Deus há um intenso e ardente desejo por se relacionar conosco. Isso não pode ser enxergado como uma coisa qualquer. Irmãos, eu nos meus 20 anos de vida missionária, eu me envolvi, tive que conhecer e me relacionei com pessoas das principais religiões do mundo. Isso não é uma verdade de Deus se relacionar pessoalmente com seu povo em nenhuma religião. Isso não é presente no hinduísmo, isso não é presente no islamismo, no budismo. Isso é algo que somente o nosso Deus, o verdadeiro Deus, tem. Então, o meu objetivo aqui é mostrar que da parte de Deus há um intenso desejo de se relacionar conosco. Mas o meu segundo objetivo com essa caminhada que nós fizemos é trazer um questionamento sobre a nossa resposta a esse desejo de Deus. E quanto a nós? O quanto nós ansiamos por nos relacionarmos com Ele. O quanto Ele já conquistou os nossos afetos. O Josimar contou a história aqui de quando a gente se apaixona. Quando a gente se apaixona, irmãos, o que nós queremos fazer com relação àquela pessoa? Nós queremos estar junto.
E aí eu fui lá atrás, sabe, no tempo de adolescente, eu tive minha paixão da adolescência, um rapaz dentro da igreja. A gente encontrava na igreja, ia embora, ele me deixava na porta da casa, aí a gente pegava o telefone e ficava lá. Por quê? Porque a gente queria se relacionar. Porque quando o nosso coração está apaixonado, quando os nossos afetos são conquistados, nós queremos nos relacionar. E essa é uma pergunta que o Senhor quer trazer para nós essa manhã, nesse final de ano. O quanto seus afetos já foram conquistados por Deus? Você é uma pessoa que anseia por se relacionar com Deus? Entenda, eu não estou aqui fazendo uma pergunta para você dar uma resposta certa. Ah, sim, eu amo Deus, eu quero me relacionar com Deus. Não, eu estou perguntando para o seu coração. O que o seu coração deseja? Porque o que o seu coração deseja, é com isso que ocupa o seu tempo. O que o seu coração deseja, é disso que o seu coração corre atrás. E eu vou fazer uma pergunta muito contextualizada. Quais são as suas buscas no celular? Carro, dinheiro, política, economia, crise, viagem, moda, compras, casa. Quais são as suas buscas no celular? Ou o tempo que você gasta com as suas buscas no seu celular são Deus, estudo bíblico, amadurecimento, avivamento, Jesus, gente que anda com Deus, interpretação bíblica. Se você vai mais profundo, dicionário de grego e hebraico. Irmãos, o nosso histórico do celular dá a resposta honesta sobre essa pergunta. Só que Deus, Ele quer uma resposta de nós. E de novo eu pergunto, o que o seu coração deseja? O que o seu coração desejou nesse ano que se finda? Eu fiz as contas. Nós estamos completando hoje 334 dias do ano de 2025. Nesses 334 dias, nas horas em que você foi livre para escolher em que se envolver, em que você gastou se envolver, o que seu coração desejou, o que seu coração buscou. Novamente eu falo, irmãos, eu não quero a resposta certa, nem Deus. Deus quer a resposta verdadeira. Essa é uma pergunta para o seu coração. Por quê? Porque o seu nome será Emanuel. Ele quer ser Deus conosco. Irmãos, e aqui na Romanos 12, nós não estamos ministrando sobre o Natal desde domingo passado, porque o nosso pastor tem esse hábito de ministrar sobre o Natal um mês. Natal, Natal, que beleza. Não, irmãos, não é por isso. Eu sei que o que move o coração do nosso pastor, e ele dirige a todos nós que ministramos a palavra a fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque a encarnação de Cristo, esse movimento de Deus, de deixar a sua glória no céu, diminuir e se fazer homem, e encarnar, nascer como uma pessoa aqui na terra, é algo extraordinário, irmãos. E que nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos meditar nisso. Nós precisamos sim ficar um mês do ano meditando nisso. Por quê? Porque nós precisamos responder a isso. Irmãos, o fato de Deus ter encarnado significa que Ele deixou toda a sua glória. E Ele fez isso, irmãos, só por um motivo. Porque Ele nos ama. Isso não trouxe nenhum lucro para Ele, a não ser nós. A não ser abrir uma possibilidade para nós nos relacionarmos novamente com Ele. Ele amou a cada um de nós, irmãos.
E o fato dele ter feito isso, entendam, isso não pode ser um conhecimento na nossa mente. Isso não pode simplesmente ser doutrina. Isso precisa ser uma verdade que queima no nosso coração. Isso não pode ser uma verdade da qual nós temos só conhecimento mental. Ela precisa ser uma verdade que conquistou o nosso coração. Porque verdades que nós conhecemos só com a mente não muda nada. Todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal para caramba. Mas a gente bebe Coca-Cola. Vocês estão entendendo o que é conhecimento mental? Isso precisa ser uma verdade que queima o nosso coração, irmãos. Cristo veio ao mundo. Cristo, o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele abriu mão. Aquele para quem o tempo não existe. Aquele para quem limites não existem. Para quem vive num ambiente de glória, Ele deixou a sua glória e encarnou, porque Ele quer ser Deus conosco, porque Ele nos ama, porque Ele quer se relacionar conosco. Mas, irmãos, existe um movimento de Satanás com uma construção de um pensamento coletivo tão grande, tão profundo, tão sutil, mas tão intenso, e nós vivemos um tempo em que foi completamente instituído algo que é uma inversão de posições maligna. O homem, mais do que nunca, está no centro, e Deus foi colocado em função do homem. E as pessoas fazem isso, enchendo esse pensamento e esse entendimento maligno com um monte de versículos bíblicos para poder justificar, mas é maligno. Irmãos, Deus não tem que existir em função de nós. O meu neto, que tem 4 anos, ele me ama. Mas sabe por que ele me ama? Eu pego ele, às vezes, no final do dia, no final de uma tarde, que eu fiquei a tarde inteira brincando com ele, e pego ele, põe no meu colo e falo: meu amor, a vovó gosta tanto de ficar com você. E ele olha para mim, o olhinho dele até brilha, e fala: eu também, vovó. E pega no meu rostinho e fala: eu te amo. Mas sabe por quê? Porque eu fiquei a tarde inteira fazendo tudo o que ele gosta, dando tudo para ele que ele quer, cuidando dele. Isso é amor, irmãos? Amor a si mesmo. Isso é amor a si mesmo, irmãos. Só que aí, sabe o que as pessoas têm feito com Deus? Isso. As pessoas fazem isso com Deus. E as pessoas, irmãos, e muitas vezes eu quero dar um alerta. Nós podemos não estar fazendo isso de forma escandalosa, como certas igrejas fazem, de colocar Deus em função de nós, ou como certos preletores fazem, mas nós podemos estar usando Deus, irmãos, como a gente usa o Uber. Como que a gente se relaciona com o Uber? A gente chama o Uber, a gente fala para o Uber onde que a gente quer ir, o Uber leva a gente lá, e a gente sai. Não tem amor envolvido. Entende, irmãos? E muitas vezes a gente está vindo na igreja para buscar Deus, para fazer as coisas que a gente precisa que Ele faça na nossa vida. E a gente ora, o tempo que a gente ora, a gente está orando para falar com Deus o que a gente precisa, o que a gente quer que Ele faça. E eu quero te falar uma coisa: Ele faz. Ele é bom, Ele até faz. Ele ama tanto você que Ele faz. Mas, irmãos, sabe qual que é o propósito eterno de Deus? Formar para si uma grande família. Uma família de filhos maduros, como Jesus. Jesus era o unigênito, e Ele veio para se tornar o primogênito. Ele tem que ser para nós o modelo do filho, aquele modelo aonde nós queremos chegar. Nós precisamos querer ser esse filho maduro. Porque quando nós nos convertemos, nós nos tornamos filhinhos bebês.
Mas o Senhor quer de nós que nós vamos nos tornar filhos maduros. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que ficamos brincando nas poças de lama, de água da chuva, quando Deus tem um rio para a gente navegar. Nós não podemos ser pessoas que queremos ficar nos relacionando com Deus na fase do gugu dadá, quando Ele quer ter um relacionamento conosco, intenso, de diálogo profundo. Eu tenho a Manuela ali, com 8 meses, minha netinha. Irmãos, é bom ficar com ela. E porque eu a amo, e eu quero me relacionar com ela, eu fico lá naquela cena patética. Imagina um adulto andando assim. Mas eu fico ali com ela, porque é o que ela sabe fazer. É o que ela sabe dar em troca. E Deus fica assim com a gente, irmãos. Amém. Senhor, o que eu faço? Eu preciso tanto de uma palavra hoje. Irmãos, Deus faz isso, mas eu quero perguntar para vocês, Deus quer isso? Não, irmãos. Sabe, uma coisa é relacionar com a Manuela, outra coisa é com o Mateus. Outra coisa é me relacionar com a minha filha Mariana, que tem 30 anos, e que ela tem interesse em saber o que eu penso. Ela pode ser independente, ela já é casada há 10 anos, ela tem a vida dela, mas quando ela e o marido dela estão fazendo um projeto, buscando alguma coisa, ela chega e fala assim, mãe, eu queria o seu conselho. Ore sobre isso. Mãe, eu quero saber o que você pensa, porque você tem muito mais experiência do que eu. A minha filha Mariana, quando ela está indo para a empresa trabalhar, ela já manda uma mensagem e fala assim, esquenta a água do nosso cappuccino. Por quê? Porque a gente vai ter o nosso momento. Ela chega lá, ela quer primeiro estar na minha sala, para a gente estar junto, para a gente compartilhar, para a gente ter o nosso momento. Estão entendendo a diferença, irmãos? Deus quer filhos maduros, que tenham prazer em se relacionar com Ele. E para isso, irmãos, eu quero mostrar para vocês a diferença de nós sermos multidão e de nós sermos aqueles que nos relacionam com Deus. O chamado de Deus é para nós sermos filhos que se relacionam. Eu vou mostrar na Bíblia aqui, eu vou ler uma passagem para vocês que mostra isso. Ela mostra a diferença do relacionamento da multidão com Jesus, que era assim, a multidão vinha, ouvia o que Jesus tinha para falar, e a multidão corria atrás de Jesus por causa dos milagres, dos prodígios, das curas, e depois eles iam para casa. Mas essa passagem, ela registra a postura de 2 discípulos de João. Vocês querem abrir lá em João capítulo 1? Nós vamos ler do verso 35 a 38. João capítulo 1, verso 35 diz, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, João disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde moras? Irmãos, olha que texto lindo. Jesus estava andando e percebeu que aqueles 2 discípulos de João estavam seguindo eles. E fez a mesma pergunta que ele viria a fazer para muitas pessoas que seguiam ele. Ele perguntou, o que vocês querem? E esses discípulos responderam o quê? Onde você mora? Com isso, sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, nós não queremos ir para nenhum lugar, a não ser no lugar que você está, a não ser no lugar que você habita. Em outras palavras, eles estavam dizendo, nós queremos você.
Jesus perguntou: o que vocês estão buscando? Eles disseram: nós estamos buscando você. E aqui eu quero te perguntar: o que você quer de Jesus? Jesus fez essa pergunta para muitas pessoas que o seguiam no decorrer da sua caminhada, nos seus 3 anos e meio de ministério. E ele faz essa pergunta para nós: o que você quer? Você quer conhecer Ele? Você quer se relacionar com Ele, agradar a Ele, ser como Ele, compartilhar dos interesses dEle? E mais uma vez eu digo, aqui a resposta para essa pergunta não é óbvia, pelo fato de você estar na igreja. Há 4 décadas atrás, eu comecei a conhecer Jesus. E sabe por que eu decidi servir Jesus? Porque na minha cabeça ali, de uma jovenzinha, eu achava que simplesmente ter uma profissão, fazer uma faculdade, ter uma profissão, eu já estava numa faculdade, ter uma profissão, ganhar dinheiro, construir uma carreira, construir uma família, era muito... Na minha cabeça, eu achava aquilo meio medíocre, muito normal. E eu queria uma coisa muito diferente para a minha vida. Então, eu falei: eu vou servir a Deus. E aí, irmãos, eu conheci Jesus. E por algum tempo, eu segui Jesus, porque eu entendi que a Bíblia tinha as respostas certas. E aí eu segui Jesus por isso, não esse livro aqui. Eu já li muita coisa e esse livro aqui tem as verdades. Aí quando eu olho para a minha caminhada, eu passei muito tempo seguindo Jesus, sabe por quê? Porque eu queria poder. Aí depois eu passei muito tempo seguindo Jesus, porque eu queria avivamento. Mas aí no decorrer dessa caminhada, eu comecei a conhecer Ele. Eu conhecia muito pouco dele. E aí ele foi conquistando os meus afetos. E eu comecei a querer Ele. Isso me fez voltar cada vez mais para a palavra dEle. Porque se a gente quer conhecer Ele, Deus, irmãos, a gente nunca pode dizer que a gente conhece Deus baseado em qualquer coisa aqui. Nenhum conhecimento que você tem baseado aqui no que você pensa de Deus é verdadeiro. A gente só conhece Deus naquilo que Ele quis revelar de si. E a gente vai se voltar para isso. Então, irmãos, entendam. Você pode estar na igreja, mas o seu coração não foi conquistado por Jesus. Por você querer Jesus. Você pode estar aqui, inclusive, porque você gosta da vida da igreja. E a vida aqui nessa igreja, irmãos, é maravilhosa. Não tem como a gente não amar a vida nessa igreja. Mas nós não podemos estar aqui por isso. Nós temos que estar aqui porque nós queremos Jesus. E eu vou aqui me encaminhando para o final, de fazer novamente a afirmação que eu falei no começo. O relacionamento com Deus não pode ser algo que é adicionado à nossa existência. O relacionamento com Deus precisa ser o propósito da nossa vida, porque é para isso que nós fomos feitos. Irmãos, desde o Éden, Deus deixou isso claro. Quando Deus libertou o povo dele do Egito e começou a dar as leis, a primeira coisa que Deus quis dizer no seu primeiro mandamento foi: ame a Deus. Como, irmãos, é o versículo? Com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Não sei se eu falei na ordem certa agora. Quando Pedro negou Jesus e depois Jesus foi restaurar Pedro, qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, tu me amas? Porque Pedro seguiu muito tempo Jesus, porque ele queria uma revolução. Porque ele queria um Messias que ia restaurar Israel, as glórias do passado. E Jesus, naquele momento, ele queria falar assim: Pedro, eu estou te reencontrando. Mas é o seguinte, vamos fazer uma correção de rota? Tu me amas, você me ama. Então, irmãos, nessa manhã, nesse final de ano, nós amanhã estaremos entrando no primeiro dia do último mês de 2025. Gaste um tempo hoje respondendo para o Senhor a essa pergunta. Você quer
Deus? Você quer se relacionar com Deus? O que você ama, você busca. Hoje, o Senhor tem essa pergunta para o nosso coração. E se talvez nós chegarmos simplesmente no lugar de dizermos, Senhor, sendo sincero, Pai, a realidade do meu coração é que eu não tenho um desejo ardente pela sua presença. Eu não tenho um desejo ardente por me relacionar com o Senhor. Eu sou crente, sim. Eu creio no Senhor, sim. Eu estou na igreja há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas a verdade do meu coração é que eu não tenho um desejo ardente por sua presença. Não tenho, Senhor. Me ajuda nisso, me ajuda nisso. Por quê? Porque essa verdade de ter possibilidade, de ter um relacionamento com o Senhor, não é algo que me constrange, não é algo que me consome, não é algo que me atrai, não é algo que atrai o meu coração. Eu busco o Senhor por muitas coisas. Irmão, se nós chegarmos nesse ponto, o Senhor vai ficar muito satisfeito. Se nós chegarmos aqui e falarmos, Senhor, a verdade do meu coração tem sido essa. Me muda, me ajuda, muda o meu querer. Senhor, eu quero tantas coisas. A verdade é que eu quero tantas coisas. Eu estou aqui dizendo, essa é a verdade do meu coração. Me ajuda. Se nessa manhã o Senhor encontrar esse lugar no nosso coração, Ele terá encontrado muita coisa. E é isso que eu quero te chamar agora, para se colocar de pé e falar com o Senhor. Irmãos, o meu clamor nessa manhã é que nenhum de nós saia daqui como entrou. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes a esse fato. Abaixe sua cabeça agora, feche os seus olhos e responda ao Senhor. Fale com o Senhor agora. Fale a verdade do seu coração. Lembra do histórico de busca do seu celular. E mediante esse histórico de busca, fale a verdade com Deus. O Senhor quer ouvir a sua voz, meu irmão, minha irmã. O Senhor está aqui, Ele está dentro de você. E nós estamos reunidos como povo de Deus, Ele quer ouvir a sua resposta. Por quê? Porque Ele é pronto a buscar um coração que se arrepende. Ele é pronto a buscar um coração que fala a verdade, que bate no peito e abandona toda a religiosidade e fala, Senhor, a verdade do meu coração é essa. A verdade do meu coração é que eu busco tantas coisas. Mas, Senhor, eu estou aqui, buscando o Senhor. Eu não quero viver mais um ano assim, eu não quero viver mais um dia assim. Diante de tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para mim. Me ajuda a te querer, me ajuda a buscar o Senhor. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração. Oh Senhor, nós estamos aqui como seu povo nessa manhã. Ah, Jesus, Jesus, Jesus.
Pai, quanta glória na sua presença, Senhor. Pai, perdoa-nos quando ficamos tantas vezes como meninos na praça, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Pai, a verdade é que há tantas coisas nesse mundo que nos atraem, há uma conspiração para atrair o nosso coração. Mas, Senhor, nós não precisamos ser reféns desse mundo, nós queremos o Senhor. Pai, nós não queremos ter tudo que diante de nós, tudo que o Senhor tem, e sermos simplesmente aqueles que estão ali na porta de entrada. Nós queremos experimentar a sua glória, nós queremos te conhecer intimamente. Pai, ajuda-nos, Senhor, muda o nosso coração, ajuda-nos a sermos um povo que quer verdadeiramente se relacionar com o Senhor. Nós te pedimos isso nessa manhã, em nome de Jesus.